está começando o segundo episódio do Almar, o podcast oficial do Instituto Brasileiro de Direito do Mar. Eu sou a Lília Lima, estudante de Direito da Escola Superior Dom Helder Câmara e de Geografia na Universidade Federal de Minas Gerais. E hoje vou apresentar mais um episódio do podcast Almar. Hoje o nosso convidado para conversar sobre o direito do mar é o Dr. Leonardo de Camargo Subtil. Tudo bem, Dr. Leonardo? Boa tarde, Lili, tudo bem? O Dr. Leonardo de Camargo Subtil é doutor em Direito Internacional pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, mestre em Direito Público pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos, Unicinos, foi estagiário de pesquisa no Departamento Jurídico do Tribunal Internacional de Direito do Mar em 2014, em Hamburgo, na Alemanha, é vice-presidente e membro fundador do Instituto Brasileiro de Direito do Mar, e trabalhou no Tribunal Internacional de Direito do Mar, em Hamburgo, na Alemanha, pelo Nippon Fellowship Program, voltado ao desenvolvimento de recursos técnicos para a resolução de controvérsias em direito do mar. Ele também é docente universitário de Direito Ambiental e Direito Internacional. Com o currículo desses, fica claro que o interesse pelo direito do mar pode render belos frutos. Então, eu gostaria de agradecer a sua participação no segundo episódio do podcast Ao Mar. E vamos começar falando, então, sobre o seu primeiro contato com o direito do mar. Como que isso aconteceu, doutor Leonardo? Então, primeiramente, uma boa tarde a todos. Eu queria agradecer o convite que me foi feito aqui pela Lili, pelo André Paiva Toledo, meu colega do IBDMAR. Cumprimentar os filiados do IBDMAR também, os ouvintes e os demais interessados no direito do mar. Bom, o meu primeiro contato com o direito do mar, ou com o direito internacional do mar, digamos assim, foi por meio do próprio direito internacional. No início dos meus estudos, então, quando eu era ainda aluno da graduação, eu sempre me interessei pelo direito internacional, pela teoria do direito e pela filosofia política. Então, digamos que o meu primeiro contato com o direito do mar começa com as leituras dos filósofos. E nesse momento eu não esperava encontrar nada que não fosse a filosofia política. E por meio desse primeiro contato com as obras de Grocio, Soares, Pufendorf, em alguma medida Kant e Hobbes, eu acabei descobrindo essa temática relativa aos mares, mas em especial nas obras de Grocio, em alguma medida de Pufendorf. Então, foi através dessa inter-relação entre o direito internacional em uma perspectiva mais teórica e a filosofia política que eu acabei, digamos assim, mergulhando nesse novo universo que era justamente o universo do direito do mar. Então, a resposta à pergunta, digamos assim, em termos gerais, é que o meu primeiro contato com o direito do mar foi a partir da filosofia. E isso viria fortemente me influenciar nos meus escritos em direito do mar. Algo que volta, a filosofia sempre volta, pelo menos no meu pensamento jurídico, da questão dos mares e dos oceanos. Algo interessante de mencionar é que quando eu fui realizar o meu trabalho de conclusão de curso, há um bom tempo atrás, eu tive um professor que foi meu orientador e ele recém tinha voltado dos estudos doutorais na Alemanha. E ele me apresentou, no caso, a existência de um Tribunal Internacional de Direito do Mar. Eu sequer imaginava que existisse tal tribunal à época. E ele disse, olha, de repente tu poderias realizar um estudo observando uma decisão desse tribunal a partir das lentes das teorias de relações internacionais. E aí, então, o primeiro caso que eu descobri do Tribunal do Mar foi o caso Mox Plant, que era o caso envolvendo justamente o Reino Unido e a Irlanda em torno das medidas conservatórias ou medidas provisórias que envolvia o meio ambiente.
Então, veja bem, foi um conjunto de coincidências e um conjunto de situações de vida que me permitiram conhecer e, digamos assim, me introduzir no direito do mar. Que maravilha! Ter contato com o direito do mar pela filosofia é uma coisa inovadora aqui no nosso podcast. Muito interessante mesmo. E como que foi, então, essa sua decisão de realmente estudar o direito do mar, se aprofundar, seguir uma carreira nessa área? Então, essa é uma pergunta muito interessante. Antes, então, logo após, na verdade, que eu finalizei a minha graduação em Direito, eu fui ao primeiro congresso. Na época as coisas eram mais difíceis, não é tão simples como hoje, com tanta divulgação de eventos, enfim. Então, eu lembro que eu fui a Curitiba, eu peguei um ônibus aqui de Caxias do Sul e fui até Curitiba. E lá, quando eu cheguei em Curitiba, por isso que eu falo desse conjunto de circunstâncias e de uma sorte na vida, né, digamos assim, a primeira palestra nesse congresso foi a palestra do professor Marota Rangel. Então, na época, eu sequer conhecia o professor Marota Rangel, a não ser de nome, né, ou das decisões que tinham sido proferidas no tribunal, de toda a história dele. Então, eu acabei conhecendo em 2008 o professor Marota Rangel e ali acabei vendo que existia realmente uma disciplina científica do direito do mar. Então, em 2008, fui, então, prosseguindo nos meus estudos, e aí fiz uma dissertação de mestrado sobre a relação do direito internacional e da filosofia política em Thomas Hobbes, e eu esqueci, digamos, por um certo tempo, o direito do mar. Comecei a tese doutoral em 2012, e quando eu fui, então, realmente decidi estudar o direito do mar, em 2013, eu participei da sessão de Direito Internacional Público da Academia de Direito Internacional da Haia, e o curso geral àquela época foi proferido pelo professor James Crawford. Naquela edição do curso geral, eu encontrei um senhor, que eu não fazia a mínima ideia de quem era, que era o professor Túlio Treves. E, na época, havia possibilidade dos alunos da Academia da Haia marcarem um pequeno encontro com algum dos professores e alguns dos palestrantes que estavam lá, e eu acabei conversando, então, com o professor Túlio Treves, e ele prontamente me atendeu e acabamos conversando, enfim, sobre o direito do mar, as perspectivas do direito internacional. Foi uma conversa muito rápida, e ali eu descobri, por meio dele, o tema da delimitação marítima, e também na aula inaugural do curso de 2013, o tema da delimitação territorial e marítima, com o professor Lucius Kaflich, que na época era um grande expoente do direito internacional no Graduate Institute, em Genebra. Então, digamos, quando eu encerrei o curso ali da Academia da Haia em 2013, eu saí dali convicto de que deveria voltar os estudos ao direito internacional do mar e também ao Tribunal Internacional de Direito do Mar, do qual eu era um grande assim estudioso, do qual eu era um grande assim fã, né, para utilizar da real expressão. Então foi nessa volta, nesse retorno ao Brasil de 2013 do curso da Academia da Haia que eu realmente decidi. Olha, eu percebi muitas pessoas estudando o direito internacional dos direitos humanos, e eu disse, olha, eu acho que eu deveria estudar algo talvez um pouco mais de concreto e que pudesse contribuir de alguma maneira no direito brasileiro também, na perspectiva do estudo do direito do mar na sociedade brasileira. Então foi nesse sentido que eu realmente resolvi estudar o direito do mar, né?
Nossa, é uma trajetória impressionante. Aposto que deve ter sido emocionante realmente ficar tão inspirado pelo Tribunal Internacional de Direito do Mar, que muito inspira os estudantes, né, os graduandos ainda, que estão tendo seu primeiro contato com o direito do mar. Então é realmente muito interessante para a gente saber disso. Vamos falar então um pouco sobre a sua passagem no Tribunal Internacional do Direito do Mar. Quais foram as suas principais influências e como funcionou a Nippon Fellowship? Explica um pouco para a gente sobre isso, porque muita gente não sabe que ela existe. Bom, essa é uma pergunta que vai me permitir ter ótimas lembranças da passagem pelo tribunal. E muitos alunos acabam me perguntando de como, digamos assim, poder realizar o estágio no tribunal, né? As pessoas têm curiosidade sobre isso. Eu diria que foi uma questão de sorte. E o que aconteceu? Em um determinado dia eu disse, olha, eu gostaria muito de ter uma experiência no Tribunal do Mar e eu me candidatei para o estágio. Mas eu me candidatei para o estágio e confesso que eu enviei minha candidatura muito em cima da hora. E depois eu viria descobrir que a minha candidatura ela foi aceita porque justamente o que chamou a atenção foi que ela foi uma das últimas a ser entregue. Então, como eu fiquei lá para trás, digamos assim, na lista, eu acabei chamando um pouco mais a atenção. E algo que é muito interessante é que geralmente os estudantes eles tentam conseguir boas cartas de indicação. No meu caso, eu esqueci de enviar a carta porque eu não sabia, na época, o que era uma carta de recomendação. E aquilo também chamou a atenção por não ter enviado uma carta de recomendação. Então, diante de todas essas circunstâncias, diante de todas essas peculiaridades, eu fui um belo dia, eu recebi uma carta em casa, pelo correio, dizendo que eu iria fazer o meu estágio no Tribunal do Mar. Então, fiquei realmente muito feliz. E quando eu cheguei ao Tribunal do Mar, então, eu conheci quem seria a minha orientadora, que era a Ximena Hinrichs Oyarce, que hoje é Registrar do Tribunal do Mar. Posteriormente, também ela viria a ser a minha orientadora no Nippon Fellowship. A experiência no tribunal ela foi muito enriquecedora no estágio, porque ela me permitiu migrar um pouco do pensamento filosófico-jurídico da teoria do direito internacional para algo mais técnico-científico, nas categorias do direito do mar. Quem me deu esse conselho foi o professor Túlio Treves. Na época, ele ministrou uma conferência no tribunal e ele disse o seguinte: olha, Leonardo, eu entendo as tuas preocupações com... na época, eu tinha uma preocupação grande com a questão da estabilidade, do debate entre estabilidade e transformação no direito do mar. Ele disse, olha, esse tema é muito interessante, mas tu precisas estudar mais a técnica do direito do mar. Tu conheces pouco a técnica do direito do mar. Eu tomei aquela crítica como um incentivo e disse para minha orientadora da época, lá no tribunal, a Ximena, olha, eu recebi uma crítica e eu gostaria de saber o que eu preciso estudar para, digamos assim, conhecer o direito do mar na sua técnica. Ela me indicou cerca de umas 20 obras. Então, eu fiquei tão fascinado com aquelas obras que eu acabei lendo todas durante o período de 3 meses. Eu li durante todo o meu estágio as 20 obras que ela me passou. Nossa! Então, as obras clássicas, né, que nós conhecemos, os grandes manuais, né, no período do estágio tive contato com pessoas que realmente mudaram o meu pensamento jurídico, né, e foi realmente um período de, digamos assim, de adquirir conhecimento de outras culturas jurídicas que não somente a minha cultura jurídica de origem, que é a cultura jurídica brasileira. Então, eu tive colegas no estágio de Israel, colegas da Itália, da Malásia, da Jamaica, uma colega da Bulgária e também uma colega de Madagascar.
Então, foi realmente a experiência do estágio. O que ela contribuiu em termos teóricos? Ela contribuiu, número 1, com o meu estudo sobre o direito do mar na dogmática jurídica. Número 2, o reforço na leitura das decisões do tribunal. Às vezes nós fazemos interpretações das decisões muito além do que elas dizem. E também me permitiu ser um pouco mais conservador. Ou seja, conhecendo mais a técnica do direito do mar, isso me permitiu com que eu colocasse os pés mais no chão. E, digamos assim, por um certo momento, suspendesse um certo idealismo em relação ao direito internacional. Certo? Então, essa foi, digamos, esse início, né, lá na Alemanha, no Tribunal do Mar. Por minha grata surpresa, quando um pouquinho antes de ir para o tribunal, e aí já sabia que o meu estágio duraria os 3 meses, eu recebi também uma confirmação de que eu iria passar um ano em Genebra estudando direito internacional junto ao Departamento de Direito Internacional Público com a professora Laurence Boisson de Chazurne. Então, logo após a minha ida ao tribunal, eu acabei ficando um ano em Genebra e lá também eu tive um aprendizado extremamente rigoroso da técnica do direito internacional em termos gerais. Ou seja, aquele rigor que eu havia observado no tribunal em termos de aprendizagem, eu acabei reforçando durante este ano em Genebra, também que me foi muito útil em termos de reforço do meu pensamento jurídico, né? E ali em Genebra, digamos assim, eu já tinha certeza absoluta de que o direito internacional, em termos gerais, e o direito do mar seriam as disciplinas que eu gostaria de continuar estudando e me dedicando. Maravilha! Nossa, que história incrível! Eu mesma já estou querendo fazer a minha inscrição para o estágio no Instituto, no Tribunal Internacional de Direito do Mar. Muito incrível mesmo. E o que você acha que é preciso para poder conseguir esse estágio? Para quem ainda está na graduação, sonhando, pensando, se inspirando, o que a gente precisa fazer? Olha, como eu disse, é uma reunião de fatores, às vezes, que nós desconhecemos, né? Mas eu diria o seguinte, né? Se eu pudesse dar uma dica aos estudantes, em geral, porque também me sinto um estudante, não faz tanto tempo que isso aconteceu, que se preparem para as possíveis ocasiões. Investir não somente no estudo da língua inglesa, mas também um diferencial, no meu caso, um grande diferencial foi o conhecimento da língua francesa. Né? Foi realmente algo que me permitiu fazer o estágio e cumprir as tarefas, porque não basta apenas conseguir a vaga no estágio, é preciso conseguir, digamos assim, executar as tarefas que serão demandadas, né, do estagiário durante o período em Hamburgo. Então, a todo momento nós éramos, digamos assim, requisitados de trabalhar, alguns de nós, né, nos 2 idiomas. Isso, então, me ajudou bastante. Então, o estudo dos idiomas e também, eu diria que logo após a graduação, seria interessante já ingressar num programa de mestrado. Pode ser um programa de mestrado mais amplo, como um direito internacional, ou algo correlato, como meio ambiente, como outras pós-graduações correlatas à área de mares e oceanos. Então, digamos que essas são as minhas pequenas dicas, né? E também acho que uma boa carta de recomendação pode ajudar, mas esse não foi o meu caso, como eu mencionei, o que realmente pode causar uma grande surpresa a algumas pessoas que estejam nos ouvindo, né? Muito bom, muito obrigada pelas suas dicas, então. E antes da gente começar a falar sobre o Instituto Brasileiro de Direito do Mar, só queria perguntar, o que mais te chamou a atenção na atuação do Tribunal Internacional do Direito do Mar? Vendo assim de pertinho, próximo a tudo que a gente geralmente só tem contato pela teoria, o que mais te impressionou e te deixou instigado
na sua passagem lá? Essa é uma pergunta que me permite dizer o seguinte, que a minha estada no Tribunal do Mar, tanto no período de estágio, né, de 3 meses em 2014, quanto na minha estada depois, né, então depois que eu saí de Genebra, eu obtive uma indicação da Universidade de Genebra para participar do programa Nippon Fellowship, porque precisaria ou ser nomeado por um governo de um determinado estado ou por meio de uma instituição de alto renome. Então, eu fui indicado pela Universidade de Genebra e voltei ao tribunal. Então, resumindo, eu posso te dizer que, com certeza, o tribunal foi uma instituição que viria a mudar o meu pensamento jurídico em relação ao direito internacional. Como eu havia dito, mencionado, no tribunal, em razão, né, da própria formatação do direito internacional do mar, um direito que se orienta muito pelo consentimento dos Estados, na sua mais ampla dimensão, o tribunal tem uma perspectiva bem reservada e até, digamos assim, conservadora em termos das suas decisões judiciais internacionais. Então, alguns elementos que eu diria que foram importantes nessa configuração do pensamento jurídico foi decisivamente, num primeiro momento, o reencontro com o professor Marota Rangel, né, quando, enfim, estive com ele. E por quê? Porque o professor Marota Rangel, ele seguiu uma escola de pensamento que se baseava naquilo que nós podemos chamar de solidarismo jurídico. E essa ideia do solidarismo jurídico, ela vem de grandes autores franceses como Georges Sell, na contribuição teórica do dédoublement fonctionnel, ou desdobramento, né, funcional, e também do próprio orientador de doutorado, o professor Marota Rangel, que foi Marcel Sibert. Então, digamos que, ao mesmo tempo que eu via nos juízes aquele compromisso com a jurisdição internacional, uma certa cautela nas decisões judiciais, eu percebia que havia pessoas brilhantes em termos intelectuais, como o professor e juiz, Marota Rangel, com quem tive contato durante esse tempo no tribunal, mas também uma pessoa que viria a influenciar, digamos assim, o meu pensamento jurídico no direito do mar, foi o juiz de Senegal, Tafsir Malik Ndiaye. Então, o Judge Ndiaye, como todos diziam lá, foi uma pessoa que realmente eu consegui encontrar essa ligação do direito do mar com a filosofia. Todas as vezes que fui conversar com ele, e acabou se tornando uma pessoa muito próxima intelectualmente durante o tempo no tribunal, realmente foi uma libertação para mim em termos intelectuais. Certa vez ele me disse o seguinte: Leonardo, me chamava de Leonardo, o direito do mar, ele tem que servir como um instrumento de liberdade do mais frágil, do mais vulnerável em relação ao mais forte, ao mais poderoso. Ali, naquele dia, naquela tarde, eu pude perceber que eu não estava apenas mais no plano dogmático do direito do mar, mas sim rumo a uma nova compreensão do direito do mar, mais aberta a valores tão essenciais da humanidade como a liberdade. Ou seja, aquele conselho para eu estudar a técnica me permitiu partir da técnica para algo maior, que é essa ideia que eu tenho hoje do direito internacional do mar como liberdade. Onde isso pode nos levar? Essa é uma questão interessante. Uma vez eu discuti com o professor Marota Rangel sobre a extensão jurídica do artigo 103 da Carta da ONU. O artigo 103 da Carta da ONU é um artigo limitador, de certa forma, de outros acordos e tratados internacionais em termos obrigacionais, e eu perguntei a ele: professor, em face do artigo 103 da Carta da ONU, quais são os limites do direito do mar?
E o professor Marota me respondeu: olha, Leonardo, não há limites de transformação para o direito do mar. Então, essa resposta para mim foi uma resposta que também contribuiu muito digamos assim, na minha percepção e nas minhas conclusões sobre o direito internacional do mar, tanto numa perspectiva dogmática, como numa perspectiva, digamos assim, mais teórica ou epistemológica. Excelente. Então vamos chegar às águas brasileiras agora, né? Falamos muito sobre o Tribunal Internacional de Direito do Mar, mas agora vamos falar um pouco sobre o Instituto Brasileiro de Direito do Mar, que você é vice-presidente, membro fundador. Então conta pra gente um pouco da sua atuação no IBDMAR. Olha, nada da minha participação teria sido possível se não fosse o convite que me fizeram. E aqui eu devo um agradecimento muito especial a duas pessoas. A Gabriela Heckler, que foi a pessoa que me convidou, ela também tinha participado do Nippon Fellowship. Nós tínhamos sido, na época, acho que os 2 únicos brasileiros que tinham participado dessa possibilidade de trabalhar no tribunal como pesquisador. E também do presidente, à época do IBDMAR, recém-fundado, né, que foi o professor Tiago Borges. Então, se não fosse o convite que eles me fizeram, a gentileza, né, não me conheciam assim muito, mas sabiam que eu estava, na época, no tribunal, conheciam um pouco da minha pesquisa, então eu devo a eles, né, a minha integração ao Instituto. Então, eu ingressei no Instituto em 2015 e em 2016, quando voltei, então, desse período na Alemanha, eu já tinha feito toda a trajetória, eu voltei e aí comecei a trabalhar mais presencialmente no Instituto. Eu fui a todos os congressos do Instituto desde a primeira edição, né? Foi assim um trabalho de uma equipe muito séria. O Instituto Brasileiro de Direito do Mar, ele tem uma diretoria desde o seu início, várias diretorias, mas assim de pessoas muito comprometidas com o direito do mar no Brasil. Então foi assim que eu entrei no Instituto, né? Estou até hoje agora temporariamente como vice-presidente ao lado do presidente, o professor Tiago Zanella. E quais você acha que são os principais impactos da atuação do Instituto no Brasil atualmente? Olha, existem muitos fatores e muitas, digamos assim, influências do IBDMAR no Brasil. Eu te diria que, do meu ponto de vista, a principal função do Instituto é formar uma cultura jurídica dos mares e oceanos no Brasil. Isso implica no surgimento de novos estudantes na área, da promoção científica do direito do mar, e, em razão disso, nós temos uma diretoria tão, digamos assim, qualificada e espalhada por todos os cantos do Brasil, para que nós possamos, através dos eventos que nós celebramos, do Congresso Brasileiro de Direito do Mar e de outras iniciativas regionais, para que nós possamos realmente levar o Instituto e levar o direito do mar por todo o Brasil. Muito se diz que o Brasil é um país que não dá devida importância ao mar. Então, cabe ao Instituto, além das contribuições dos demais entes da sociedade civil e do próprio Estado brasileiro, fazer a sua parte e contribuir efetivamente com essa cultura de uma certa desconsideração dos mares e oceanos por parte do Brasil, não somente do Brasil como um Estado, mas de um Brasil, né, maior, que inclui os atores da sociedade civil, universidades, pesquisadores, alunos, toda uma comunidade em função e em prol, digamos assim, do direito do mar. Muito bom. O professor Tiago Zanella tinha dito para a gente que teve um certo momento que a doutrina tinha virado as costas para o direito do mar no Brasil, né? Então é muito importante a gente falar sobre essa atuação do Instituto Brasileiro de Direito do Mar, porque sem ela, talvez até eu mesma não estaria aqui, a gente não estaria conversando sobre o direito do mar,
para várias pessoas que ainda não conhecem se interessarem e talvez seguirem uma carreira nessa área que é muito importante, deve continuar sendo trabalhada. Uma das atuações do Instituto Brasileiro de Direito do Mar são os congressos que são realizados anualmente, com diversos temas, diversos convidados, diversas palestras, que realmente instigam essa cultura jurídica de estudo de mares e oceanos do Brasil. Você pode falar um pouco para a gente sobre esses congressos e sobre o congresso desse ano? Sim, então, o Congresso Brasileiro de Direito do Mar, este ano já está na sua 4ª edição. Nós tivemos o ano passado a realização do congresso em Belo Horizonte, Minas Gerais. O 3º congresso nós tivemos no Rio de Janeiro, no Palácio Itamaraty. E o 2º congresso também nós tivemos em Salvador, Bahia. Então, o 4º Congresso Brasileiro de Direito do Mar, ele vai seguir a tradição dos demais congressos. Ele vai ser realizado, então, no mês de novembro, agora deste ano. Então, eu vou deixar um convite aqui a todos os pesquisadores, os alunos, as universidades, né, para que congreguem esforços para participar do nosso congresso. É um congresso que ele envolve, então, digamos, a partir desse ano, um primeiro eixo, que é o eixo das palestras. Nós temos palestras envolvendo diversos painéis temáticos. Então, este ano nós vamos dividir as palestras em razão de painéis temáticos, por exemplo, proteção da biodiversidade marinha, a questão também que acaba ingressando um pouco no direito do mar, que é a própria particularidade do direito marítimo, né, aspectos mais privatistas também, em alguma medida. Algo que eu diria que vai ser muito interessante também a partir desse ano no Congresso, nesse objetivo que eu mencionei de formar pessoas, né, formar profissionais, formar estudantes em direito do mar, é que nós vamos fazer 2 workshops, já adianto aqui para o público do nosso podcast, nós vamos fazer 2 workshops de preparação aos iniciantes em direito do mar. Um vai ser sobre conceitos básicos e fundamentos básicos do direito do mar, né? E um segundo sobre a plataforma continental brasileira. Então, congrego a todos, né, pesquisadores, alunos e as universidades para que se juntem a nós nesse congresso, nessa iniciativa, que é uma iniciativa do Instituto Brasileiro de Direito do Mar, em um esforço conjunto de toda a sua diretoria, e não só da sua diretoria, de todos aqueles que são filiados ao Instituto. Isso é muito importante dizer, né? O Instituto não é formado somente a partir da diretoria, mas é formado a partir de um pensamento coletivo e democrático na tomada de decisões em prol justamente do direito do mar no Brasil. Muito bom. Eu estive presente na 3ª edição do Congresso em Belo Horizonte, ano passado, e eu fiquei realmente maravilhada com tudo que eu ouvi em tão poucos dias. Foi realmente excelente. E esse ano, com certeza, estarei presente convidando todo mundo, não só por meio do podcast, mas levando todo mundo para mais um desses eventos maravilhosos. Por fim, a gente vai fazer essa pergunta para todo mundo. Não é uma pergunta exatamente jurídica, é mais pessoal e subjetiva, porque a gente gosta de saber esse lado dos nossos convidados. Para vocês, subjetivamente, o que é o direito do mar? Olha, essa é uma pergunta complexa. Parece ser simples, mas é uma pergunta complexa. Eu diria, Lili, que seguindo, né, a perspectiva teórica em que hoje eu vislumbro o próprio direito internacional, ou seja, nós não podemos ver o direito internacional do mar a partir de uma, digamos assim, de uma autorreferencialidade, a gente tem que ver a partir do contato com o próprio direito internacional geral. Eu diria que o direito do mar, ele tem por função, digamos assim, a regulação e a proteção de bens jurídicos oceânicos, internacionalmente falando, em um processo incessante e permanente de comunicações sociais e institucionais da sociedade internacional. Então, digamos, se eu pudesse dar um pequeno conceito de direito do mar, né,
fazendo uma tentativa aqui de reduzir a complexidade, eu diria que nós não podemos esquecer de 4 dimensões do direito do mar. Primeiro é que o direito do mar está inserido numa temporalidade, no elemento temporal. O segundo é que nós não podemos esquecer que o direito do mar está ligado inevitavelmente à dogmática do direito, como um critério de recursividade para resolver problemas. Terceiro, que o direito do mar ele é um processo intenso de comunicações sociais. E, por último, nós não podemos esquecer, como diz bem Bernard Oxman, o direito do mar ele deve ser encarado como uma rule of law para mares e oceanos. Então, se eu pudesse tentar responder a tua pergunta, eu responderia dessa maneira. Um conceito e por elementos também. Ótimo, mas assim, na sua vida, sentimentalmente mesmo, o que ele significa? Olha, se nós vamos falar no plano sentimental, eu diria que, me utilizando das palavras do Judge Ndiaye, que o direito do mar é sim um objeto de transformação e de liberdade dos mais vulneráveis em relação aos mais fortes. Maravilha! Então, estamos encerrando aqui a nossa conversa sobre o direito do mar com o Dr. Leonardo Subtil. Esse foi o segundo episódio do Ao Mar, podcast oficial do Instituto Brasileiro de Direito do Mar. Obrigada por nos ouvir. Ao Mar está disponível em todas as plataformas de streaming. Curta e compartilha com os amigos para receber as principais informações sobre o direito do mar. Muito obrigada pela sua participação, Dr. Leonardo Subtil. Muito obrigado e um bom dia a todos. Muito obrigada. Então, até a próxima.